Você sabia que na música a gente tem tipos de ouvido? Então fica aqui nesse vídeo que você vai descobrir hoje qual é o seu tipo de ouvido e o melhor, né? A como você treinar isso para melhorar na música, no instrumento, seja qual for ele. Então vamos lá. Quando a gente está falando de música, de ouvir, né? De ouvir as notas, de ouvir a música, tem muita gente que tem às vezes uma certa facilidade, tem gente que já não tem tanta facilidade. E tem às vezes outras pessoas que têm uma facilidade ainda maior. Então eu vou te mostrar agora quais são os tipos de ouvido que nós temos na música. Na verdade, nós temos dois tipos de ouvido: o ouvido relativo e o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é um ouvido muito raro, pouquíssimas pessoas têm, certo? Que é a capacidade das pessoas perceberem os sons, o nome das notas, por exemplo, dos acordes, sem ela nem estar com o instrumento. Então ela desenvolve essa capacidade. Então existem alguns tipos de pessoas, né? Muito raro esse tipo de ouvido, mas existem algumas pessoas que eles têm essa capacidade natural, vamos dizer assim, né? Essa facilidade já nasceu com eles. É como se, por exemplo, a gente vê a cor laranja e a gente percebe a cor laranja. Ele na verdade ouve, por exemplo, a nota dó e ele já sabe que a nota é dó. Tem muita gente que às vezes até busca desenvolver isso com muito esforço, com muito estudo, né? Mas a verdade é que essa capacidade do ouvido absoluto de muita gente, de algumas pessoas na verdade, isso é muito raro, ele vem de uma naturalidade. Então são pouquíssimas pessoas que têm esse tipo de ouvido, mas é bem legal, né? Tem gente que às vezes percebe até a frequência que a nota está sendo tocada, né? Então isso é bem legal, mas é muito raro, não se prenda a isso, são pouquíssimas pessoas que têm esse ouvido absoluto. E na verdade eu vou já te dizer que é até um segredo, né? Quem tem o ouvido absoluto, mas ele não é treinado, pasme pessoal, não consegue tocar. Isso mesmo. Você sabia disso, que às vezes a pessoa tem até o ouvido absoluto, mas se ela não treinar no instrumento, se ela não desenvolver isso, por mais que ela tenha esse ouvido, ela não vai aprender a tocar. Porque aprender a tocar um instrumento, aprender a tocar música, envolve muito mais do que só ouvir. O ouvir é uma parte muito importante, isso é bem legal. Mas não é isso que vai ser determinante para você ser um bom músico, né? Ou para você aprender a tocar um instrumento. O outro tipo de ouvido que a gente tem, na verdade, é um ouvido que todos nós temos, que é um ouvido relativo. Como é que funciona o ouvido relativo? Ele funciona por referências. Como assim referências? É você, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem prático aqui. Se eu colocar aqui uma cor verde para você, e depois aqui eu coloco ao lado três cores: laranja, verde e vermelho. Então se eu perguntar para você qual dessas três cores é essa cor aqui, é óbvio que você viu a verde e você vai me dizer que a cor desse lado aqui é a cor verde. Porque você fez o quê? Isso na verdade você trabalhou com uma comparação, com uma referência. Você olhou para essa cor, percebeu que cor é ela e depois você comparou com as cores aqui que você encontrou do outro lado. É assim que funciona o ouvido relativo. Como é? Você ouve uma nota e você depois vai comparar, por exemplo, buscando aqui no violão com uma nota que você já ouviu, certo? Então você ouve essa nota, grava ela na sua memória e busca comparar essa nota, né? Ela pode ficar tocando, você pode gravar ela na sua memória. Então você vai comparar com o que você agora está buscando aqui de sons no instrumento. É assim que funciona o ouvido relativo, né? Então esse ouvido relativo, pessoal, todo mundo tem. Claro que umas pessoas têm mais facilidade do que as outras de ouvir, mas acredite, todo mundo consegue desenvolver essa habilidade no instrumento de comparar esses sons. Umas pessoas vão ter precisar de mais tempo, de mais treino, de mais esforço, né? De mais técnica para poder conseguir alcançar isso, e outras pessoas vão alcançar com uma facilidade maior. Mas todo mundo pode, na verdade, desenvolver isso estudando, treinando o instrumento. Esse é o ouvido relativo, pessoal. E esse ouvido relativo, ele vai comparar os sons das notas. Então você vai ouvir uma nota e vai procurar ela aqui. Os sons dos acordes, né? Então, por exemplo, você ouve um som de um dó maior que tocou lá, aqui, ó. E aí você, que nota é essa? Você vai procurar que acorde é esse. Aí você vai procurar no seu instrumento o som que tem esse acorde. Aqui eu estou tocando um dó maior, né? Então você vai procurar por meio de comparações esses sons. É assim que o ouvido relativo ele trabalha. Então é assim que a gente tem que tentar desenvolver o nosso ouvido relativo. Como? Por comparações. Então você ouve uma nota e vai buscar ela aqui no violão.
ouve um acorde e vai buscar ele aqui no violão, certo? Um ritmo, né? Ouve uma batida aqui, ó, para baixo. Ah, essa batida é para baixo. Por que eu sei que ela é para baixo? Porque ela tá tocando da mais grave para mais aguda. Agora olha como é diferente a batida para cima. Porque ela tá tocando da mais aguda para mais grave. Até para os ritmos, a gente tem que buscar desenvolver esse nosso ouvido relativo. Isso, pessoal, é fruto de quê? De você todo dia ali com o instrumento, né, buscando perceber esses sons, fazendo essas comparações, você vai desenvolvendo aos poucos, sem pressa, com cuidado, né, todos os dias tentando ali de pouquinho em pouquinho, com método, passo a passo, né? Busque métodos que tenham essa preocupação de desenvolver a sua percepção musical, de desenvolver o seu ouvido relativo, porque nem tudo é só teoria, né? Tem muitos métodos por aí que passam teoria, o campo harmônico, mas tudo de forma muito teórica. Então assim, você na verdade tem que treinar o seu ouvido relativo a ouvir toda essa teoria, né? A unir isso tudo na prática. E pessoal, mais uma vez, todo mundo consegue fazer, todo mundo consegue tocar, né? Aqui o importante não é ser o mais rápido, não é o ser o melhor, é na verdade você buscar desenvolver aos poucos o seu ouvido relativo. Isso vai te ajudar muito, né, na sua caminhada, a você começar a aprender a ouvir as coisas. Não importa se a outra pessoa ouviu uma nota mais rápido que você, achou uma nota mais rápido que você. Música não é velocidade, não é competição, não é uma corrida, não é quem chega primeiro. Eu costumo muito dizer, quem vai tocar uma música, a mesma música, todo mundo vai tocar a música junto. Ninguém vai terminar a música primeiro que o outro, né? Pelo menos não é para ser assim. Então assim, são coisas que na verdade a gente toca em conjunto. Música a gente toca em conjunto. Então não é uma competição, não é uma correria, né? Muito pelo contrário, é para a gente compartilhar, desenvolver o nosso ouvido relativo. Quem tem o ouvido absoluto vai tocar a mesma música de quem tem o ouvido relativo e vamos todo mundo juntos, né, se divertir, na verdade tocar esses maravilhosos instrumentos, esse maravilhoso instrumento que é o violão, tocar música, né? Então é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixa aqui nos comentários, né, se você gostou, qual o seu tipo de ouvido. Então eu quero ouvir, deixa aí nos comentários e eu já te espero na nossa próxima dica.